Olá, boa noite, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. No dia de hoje, eu tenho o prazer aqui de receber o Fábio Carvalho, gestor de recursos do Fundo Aliança Trust. Só um instante. O fundo com código ALZR11. Para não ter o problema que a gente já teve aqui em alguns hangouts, eu quero que o pessoal me confirme que o som está funcionando, que vocês estão conseguindo ver a imagem e etc., para a gente aí continuar e chamar o Fábio. Bom, enquanto o pessoal não confirma, eu vou aproveitar para dar boa noite aqui. Eu vi que já chegou muita gente. Boa noite ao Matheus, ao Rafael, ao Aloísio, Marcos Alexandre, Thiago Nogueira, Rubson, Heriberto, Rairan, a Ana, a Yuriane, o Jussandro, o Léo Bittencourt, a Luísa Dias. Então tá, o som tá tudo ok aqui. Então eu aproveito já para chamar o Fábio Carvalho, gestor do Fundo Aliança Trust, como eu falei antes, código ALZR11. Ele vai fazer a apresentação dele, vai falar um pouco aí da história dele também, como é que ele chegou a esse ponto aí de gerir aí um fundo imobiliário, para todo mundo ver também que a pessoa não chega nesse ponto, né, ela não chega caindo de paraquedas. Seja bem-vindo aí, Fábio. Olá, boa noite, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui conversando. Acho que esse contato aí com os investidores direto é extremamente importante. A gente vai sempre estar à disposição e nos colocando aí abertos e transparentes para discutir o fundo e nossa cabeça, nossos planos. Então, vamos lá, vamos começar. Acho que como você já colocou, vou começar então com um pouquinho breve da história, enfim, do Fábio e da Aliança como gestora. E aí a gente segue com os outros assuntos aí da nossa pauta. Bom, eu tenho uma carreira de 22 anos agora, de mercado financeiro, desde o princípio. Comecei a trabalhar em corretoras, em bolsa de valores, ali ainda no começo dos anos 90, 94, na verdade, para 95. Tive uma carreira relativamente longa de fundos mais líquidos, de fundos de ações, fundos multimercado, algumas gestoras grandes em diferentes momentos, por bastante tempo. E mais ou menos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, eu decidi criar uma nova estrutura e sair da área dos fundos de ações, dos fundos de ativos líquidos para produtos imobiliários, para investimentos imobiliários, por ver uma oportunidade naquilo e também, na verdade, por já ter tido muito contato com isso por negócios de família. Assim, desde meu avô foi um empreendedor imobiliário aí com relativo sucesso e tive um envolvimento desde muito jovem com investimentos imobiliários. Fui por lado dos fundos de ações, dos ativos mais líquidos, mas acabei voltando para um negócio imobiliário um pouco diferente. Uma coisa que mais ou menos estava começando a acontecer no Brasil ali entre 2005 e 2006, 2007. O pessoal começou a montar no Brasil estruturas de investimento no tipo de investimento imobiliário que o pessoal chama de ativos estruturados, ou investimentos imobiliários estruturados, que são contratos, aqueles build-to-suits ou leasebacks, desculpa os termos em inglês, mas é meio que normal essa terminologia na nossa indústria, né? Isso é um tipo de contrato, um tipo de investimento imobiliário que começou no Brasil ali em 2005, 2006, e eu decidi montar um negócio e focar nesse tipo de negócio, mais ou menos nessa época, meio que na origem desse tipo de contrato no Brasil. Então, em 2007, eu montei uma empresa para trabalhar com esse tipo de ativo. Eu fui sócio dessa empresa por 6 anos e meio. Em 2013, essa empresa foi vendida. E daí eu passei um tempo montando um outro negócio, planejando fazer um outro negócio, e montamos a Aliança recentemente, eu com um sócio chamado Ricardo. Hoje a Aliança já tem uma equipe maior, a gente montou uma equipe, investimos bastante para montar uma equipe, aproveitar, foi muito bom. Para quem estava montando novas equipes, a crise foi boa, tinha muita gente boa para trazer para a equipe, a gente montou a equipe nova aí ao longo de 2016, 2017, deu para montar uma ótima equipe. Então a gente montou a Aliança com o Ricardo, que é esse meu atual sócio, que é um cara que trabalhou também nas origens desse tipo de investimento imobiliário que a gente faz, que eu vou explicar o que é. Esse tipo de investimento imobiliário relativamente recente no Brasil, que tem
pouco mais de 10 anos, talvez 12 anos no Brasil, começou a ser feito de uma forma um pouco mais profissional e intensa esses investimentos imobiliários estruturados, que a gente chama os build-to-suits e os leasebacks. Ricardo, esse meu sócio, como eu comentei, esse meu sócio na nova empresa, né, na Aliança, ele começou também na origem disso. Ele começou em 2006 numa empresa chamada Bracor, que foi uma empresa constituída aqui no Brasil pelo Sanzel, um investidor imobiliário americano muito conhecido. Ele queria fazer esse tipo de ativo, esse tipo de investimento imobiliário no Brasil, não tinha um veículo, então ele comprou uma pequena estrutura, constituiu uma empresa no começo de 2006, e o Ricardo, hoje meu sócio, foi um dos primeiros membros da equipe inicial da Bracor lá atrás. Eu também está envolvido com esse tipo de investimento imobiliário há muitos anos, como a gente chama, das origens disso no Brasil. Então essa é a história rápida, mas basicamente a gente tem uma empresa nova, mas de gente que faz isso há bastante tempo, tanto eu como meu sócio, mais de 10 anos no mesmo tipo de investimento imobiliário, que de alguma maneira é praticamente o tempo que existe no Brasil esse tipo de investimento imobiliário, que é um tipo diferente do que o brasileiro estava acostumado, da incorporação tradicional brasileira. Investimento imobiliário, claro que dentro desse termo nós temos uma ampla gama de tipos de investimento, né? Investimento imobiliário pode ser em terras, terrenos ou shoppings, ou tem uma gama muito ampla de ativos que daria para chamar de investimento imobiliário, mas o brasileiro, no geral, está muito acostumado com aquele investimento imobiliário da incorporação tradicional, vamos dizer assim, que não é o que a gente faz. O que a gente faz é um negócio diferente, que é muito comum fora do Brasil, mas que aqui começou ali nos 2005 para 2006 de forma mais significativa. Então é um tipo novo de investimento imobiliário. Acho que até vale a gente conversar, acho que a gente vai falar ainda disso hoje, dos contratos atípicos, né, dos contratos diferentes que o nosso fundo tem e é dedicado a eles. O que tem esses contratos? Acho que muita gente ainda não entende em profundidade esses contratos. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente conversar, mas os contratos são pouco conhecidos exatamente por serem novos. Realmente é uma coisa de mais ou menos 10 anos no Brasil. A nossa crise recente fez o mercado dar uma parada, dar uma travada, então fez muito negócio no Brasil em 2006, 2012, 2013 em diante deu uma parada boa e agora o mercado está retomando. Acho que ainda tem muito para crescer esse tipo de investimento imobiliário diferente que a gente se propõe a fazer e que a nossa gestora é focada. Beleza, Fábio. Parece que ficou bem explicado aí essa questão toda de como o Fábio apareceu aí no Alianza, que é um trabalho aí muito longo, já desde 95, como ele mesmo explicou. Só que aí eu aproveito até para mudar a nossa pauta, já que você falou tanto aí dos contratos, eu acho que vale a pena a gente já pegar essa parte direto. Porque o que acontece, tá? Que eu vejo. O brasileiro, ele sempre pensa que contrato é igual o contrato de locação da casa dele, né? Que ele assina um contrato lá de 30 meses, ou quem tem loja pensa num contrato de locação comercial de 5 anos. Então, ele imagina já que 3 anos depois vai poder ter uma renovatória. Se ele quiser sair, ele paga 3 meses de aluguel. E esses contratos, tá, inclusive do Alianza, né, que a gente já analisou lá nos relatórios também, eles são contratos atípicos, que é exatamente o que o Fábio vai explicar agora. Tá? Eu não vou nem falar muito para ele poder explicar mesmo. Tá bom. Acho que esse é um tema bem importante. A gente tem uma empresa focada nesse tipo de ativo, e a gente agora tem esse fundo focado nesse tipo de ativo, mas eles são um pouco comuns, eles são um pouco entendidos, e, na verdade, são um tipo de contrato que vem evoluindo, né? Ele foi mudando, ele vem mudando, tem jurisprudência, a coisa vai, de alguma maneira, vem se fortalecendo, vem se tornando cada vez mais comum, de alguma maneira, e mais forte juridicamente por algumas questões. O que são esses contratos, né, que a gente chama de atípicos? Na verdade, o contrato tradicional brasileiro, que as pessoas estão acostumadas, que é isso que você descreveu, né, aquele contrato com 3 meses de multa, o 3 meses de multa proporcional, às vezes, do prazo, né, do prazo restante do contrato. Esse contrato brasileiro, ele foi originado, o que é chamado da Lei do Inquilinato brasileira, né, que é o artigo 54. A Lei do Inquilinato brasileira foi criada claramente para, vamos dizer assim, regular e proteger aquele pessoa que está alugando sua casa, seu apartamento, um aluguel residencial, vamos chamar assim. Então ele tinha muitas travas, ele criava obrigatoriamente essa figura da multa de até 3 aluguéis proporcional do saldo, criava uma coisa chamada de ação revisional na lei, que é uma questão de troca,
ou acerto a valor de mercado de um valor de aluguel, eventualmente em alguma crise, em algum momento que o mercado se altera, essa possibilidade de ação revisional estava lá sempre presente, muita gente se preocupava com isso em contratos mais longos. Mas assim, esse contrato brasileiro, feito com essa inspiração, vamos dizer, de proteger a pessoa física, né, no aluguel residencial, dos apartamentos, ele era muito pouco adequado para um outro tipo de contrato, para um contrato entre pessoas jurídicas, para um contrato entre empresas com uma perspectiva diferente, uma cabeça mais de longo prazo, contratos mais normais fora do Brasil, porque o nosso contrato, na prática, era incomum comparado com outros países. Você assinar um contrato que você diz que ele é de 3 anos ou de 5 anos, mas passou um mês, você pede para sair e sai, então o contrato não é de 5 anos. Existe uma lógica um pouco estranha no contrato antigo, normal, brasileiro. Um contrato só é de 5 anos se precisa ser cumprido por 5 anos. Se um contrato de 5 anos pudesse ser rompido no 6º mês, ele não é um contrato de 5 anos. Isso por muito tempo no Brasil ficou, como foi criado a estrutura da lei do inquilinato com esse foco residencial, isso ficou assim no Brasil por muito tempo e não havia uma estrutura, um arcabouço legal de contratos diferenciados, contratos mais longos, contratos mais firmes, mais fortes. Quando se começou a fazer investimento imobiliário no Brasil com uma visão de renda, esses investimentos que a gente chama de estruturados, que é ali vindo ali de 2005, 2006, como eu comentei, a gente precisava fazer contratos diferentes. Ninguém ia fazer um investimento num build-to-suit, que é um projeto sobre medida para uma empresa, por exemplo, e aceitar um contrato que pudesse ser quebrado a qualquer momento, porque o risco disso seria uma loucura. Você fazer aquele investimento, desenvolver, comprar terreno, fazer, por exemplo, um galpão, uma unidade de logística, por exemplo, que é muito comum para uma empresa, e ter um contrato que pudesse ser rompido a qualquer momento. Seria uma loucura e o mercado não funcionaria assim. Então, assim, no começo, inclusive, esses contratos são chamados de atípicos, porque quando a gente começou a fazer, eles não estavam na lei, eles não eram tipificados na lei, porque a lei brasileira, o Código Civil brasileiro, essa lei do inquilinato, só tratava dos comprais, vamos dizer assim. Então, o contrato com prazo mais longo, com uma multa integral do saldo devedor inteiro, sem ação revisional, ele era um contrato que não estava tipificado na lei. Então, começaram a ser chamados de atípico por causa disso. Basicamente, eram por não estarem tipificados na lei, não haver uma prescrição legal para eles. Então, basicamente, era um contrato entre pessoas jurídicas com previsões legais diferenciadas. Contratos entre pessoas jurídicas, por exemplo, de 10 anos, com 120 parcelas a serem pagas e que não podia ser rompido no meio do caminho. E dizia-se que era um contrato não da lei do inquilinato, mas um contrato de pessoas jurídicas, um contrato comercial normal. E eles foram chamados de atípico por isso, porque no começo não havia uma lei brasileira no qual esses contratos se encaixassem adequadamente. Mas eram os contratos que a gente precisava fazer. Os investimentos de 10 anos, os investimentos de longo prazo não poderiam ter contratos do tipo básico da lei do inquilinato brasileira antiga. Esses contratos começaram a ser mais comuns, começaram a acontecer com mais frequência, foram testados judicialmente, houveram disputas, houveram brigas judiciais. A primeira disputa desse tipo de contrato é uma disputa famosa da W Torre, construtora W Torre, no imóvel que foi desenvolvido com um build-to-suit para a Sony do Brasil, para ser a sede da Sony do Brasil, um escritório aqui em São Paulo. Esse contrato deu uma disputa judicial, porque o inquilino quis sair do contrato no meio do caminho, e essa disputa foi a primeira disputa de um contrato de build-to-suit no Brasil, foi vencida pelo empreendedor, pelo investidor, e aí houveram outras situações parecidas em que esse tipo de contrato foi disputado judicialmente e o investidor, o empreendedor, o dono do imóvel, venceu todas elas praticamente. E começou a surgir uma série de contratos desse tipo. O que aconteceu foi que quando houve uma reforma do Código Civil brasileiro, criou-se o artigo 54A, então a lei do inquilinato é o artigo 54, criou-se o artigo 54A, para não mudar o número de todos, né? Então criou-se o 54A, que prevê esse tipo de contrato. Então hoje em dia, até dizer que o contrato é atípico não é correto. Esse nome atípico ficou conhecido, ficou famoso, e até hoje se usa muito o nome contrato atípico. Mas hoje, na verdade, esses contratos não são mais atípicos, tecnicamente falando, eles estão tipificados, eles estão hoje na lei, é o artigo 54A, que diz que contratos entre duas pessoas jurídicas, sempre entre pessoas jurídicas, podem prever multa integral até o final do contrato, e não mais aquela multa de 3 aluguéis, podem prever que não haverá revisional de valor em nenhum momento da vida do contrato, podem prever, que também a lei do inquilinato não permite, mas esses podem prever garantias adicionais, a exigência de garantias adicionais, então fianças bancárias, aval de controladores, aval de holdings, seguros, mais de um seguro até, diferentes tipos de seguro, formatações de seguro, essas garantias adicionais todas podem ser pedidas. Então todas essas previsões hoje estão no artigo 54A da lei,
Então, os contratos atípicos hoje, eles nem atípicos mais são. Eles são típicos, mas são do artigo 54A, que permite todas essas coisas que a gente começou a fazer ali no começo desse tipo de negócio no Brasil e hoje em dia faz cada vez mais. Então, hoje em dia são contratos que foram já testados na justiça, já tem uma jurisprudência forte a respeito, então eles são hoje muito fortes, muito firmes, existe um conforto legal e jurídico quanto a eles, muito bom. E todos os que foram, então, assinados ainda depois da mudança da lei, da criação desse artigo 54A, são mais fortes ainda, porque aí eles deixaram até de ser atípicos. Eles são, hoje em dia, contratos que a gente chama de típicos mais fortes do artigo 54A, que tem todas essas prescrições. A gente pode entrar nos detalhes delas, mas, basicamente, o foco principal desses contratos é que eles sejam contratos que têm uma força e que vão ser cumpridos até o final, vão ser cumpridos de forma integral, no seu espírito, no que aquilo que foi combinado ali neles. Então, tem basicamente essa questão da multa integral, acho que isso é um ponto mais importante. Então, um contrato de 10 anos deste tipo, ele é um contrato que será cumprido por 10 anos. Não existe a perspectiva legal de uma empresa sair no meio do caminho e falar, olha, eu assinei esse contrato de 10 anos deste tipo, do 54A, mas eu mudei de ideia no segundo ano e vou embora. E isso não existe, essa perspectiva legal. Claro, uma empresa pode ter um problema financeiro, a empresa está numa situação financeira apertada e vai pedir recuperação judicial. Bom, aí é uma outra discussão, aí entra um pouco da análise de crédito do inquilino, não faz muito sentido assinar um contrato de 10 anos com um inquilino que não vai durar 10 anos. Mas isso é uma parte importante da gente, da gestora, olha, que tipo de contrato de 10 anos é válido, é valioso, é aceitável, não adianta eu ter um contrato de 10 anos com um crédito que não funciona. Mas aí é um pouco do perfil, da análise, do trabalho de analítico que se faz para se escolher aqueles inquilinos e para se analisar o crédito. Mas os contratos atípicos, os não atípicos, esses fortes, né, de hoje, eles são contratos que acabam se tornando realmente análises de crédito, porque eles, como contratos, eles deverão ser cumpridos. Eles não são cumpridos na sua integralidade de prazo se o seu inquilino tiver um problema de crédito, mas o contrato em si, ele é forte, é firme, e hoje em dia temos muita tranquilidade jurídica e eles estão testados, muito bem testados, porque os contratos precisam ser cumpridos na sua totalidade em termos de prazo. Essa parte do prazo, da multa integral é o mais importante. A questão da ação revisional também é importante, que é outro mecanismo conhecido da lei do inquilinato e que aqui não existe nesse contrato. Então não tem aquele negócio de 3 em 3 anos, se pedir reajuste a mercado. O valor do contrato é aquele pactuado hoje e vai embora naquele valor até o final. E um terceiro elemento que eu sempre pontuo, porque acho que ele realmente é importante, são essas garantias adicionais. É você poder amarrar, por exemplo, fianças bancárias, aval de controladores ou aval dos donos de empresas ou de holdings, quando é uma empresa estrangeira, um aval do controlador no exterior, enfim, você poder, vou dizer assim, incrementar e melhorar o crédito com a estrutura de garantias adicionais, que esse tipo de contrato também permite uma liberdade e flexibilidade de garantias adicionais totais. Mas acho que isso é um pouco dos contratos antigos, atípicos, que hoje não são mais tecnicamente atípicos, são esses contratos fortes do artigo 54A. Beleza, Fábio. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Eu acho que está tendo algumas dúvidas aí, e esse Hangout de hoje ele é aberto para todo mundo. Então, se você conhecer alguém que queira saber um pouco mais sobre fundos imobiliários ou que queira estar interessado aí no Aliança, né, esse código ALZR11, pode mandar um WhatsApp, pode mandar lá no Telegram, nos grupos que vocês conhecem, o link aqui do vídeo de hoje, porque a gente vai agora começar a falar dos ativos realmente do fundo imobiliário. Tá? O Fábio agora ele explicou bem o que é esse tipo de... eu entendia, e eu sei, né, a gente já analisou, que todos os contratos do fundo são também contratos atípicos. Tá? Então, eu queria que você falasse agora, já que você já explicou que eles têm uma garantia forte de ficar até o vencimento, não tem como quebrar esse contrato antes, não tem direito a revisional, que poderia, por exemplo, baixar o rendimento do inquilino, tem garantias adicionais aí de fianças bancárias, avais, e etc. Então, eu queria que você falasse aí, até porque o Goiano está perguntando, quais são esses imóveis aí que vocês investiram, quais são esses 2 imóveis, prazos de contrato, conseguir aluguel, etc. Tá? Os detalhes, assim, 2 imóveis.
Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro pontuar que vai ter momentos em que eu vou falar de portfólio inicial e vai ter momentos que eu vou falar de futuro, quero dizer, porque a ideia é que esse fundo vai ser nosso fundo com foco nesse tipo de ativo e desta renda imobiliária que a gente chama de alta qualidade, mas é um fundo que vai crescer. Então, o portfólio inicial, ele tem suas características e existem as características, vamos chamar assim, de macro gerais do fundo no seu futuro, pensando a longo prazo. Então, assim, o portfólio inicial, ele tem características, claro, que se encaixam nesses parâmetros que o regulamento do fundo exige. E nosso plano é crescer esse fundo com novos ativos, com novas oportunidades, mas também sempre dentro dos parâmetros. O regulamento do fundo trava e exige esses parâmetros, sempre contratos atípicos, por exemplo, sempre com um prazo mínimo estabelecido de contrato, sempre com uma qualidade de crédito de inquilino elevada. A gente tem uma preferência aí por uma certa qualidade de crédito, que eu vou citar, mas enfim, o regulamento do fundo prevê certos parâmetros, que é esse tipo de contrato, sempre, boa qualidade de crédito de inquilino sempre, que é nota de crédito de rating A- ou melhor, enfim. Então existem critérios no regulamento do fundo que estabelecem os imóveis. A gente quis colocar isso em regulamento e não somente, vamos dizer assim, falar, isso realmente está em regulamento do fundo para nunca ser mudado. E aí, dentro desses critérios, que sempre vão reger todos os imóveis do fundo, em qualquer momento da vida dele, a gente fez um portfólio inicial, no caso de 2 imóveis. Esses imóveis desse tipo de contrato, esses imóveis alugados para grandes empresas, a gente tem um valor razoável, um valor elevado, né? Então, a oferta inicial permitiu adquirir 2 desses imóveis. Nós acabamos comprando um imóvel em São Paulo e um imóvel no Rio de Janeiro. Os imóveis são diferentes, quer dizer, um desses imóveis é logística pura e um desses imóveis é um escritório. Eles são diferentes mesmo. Então, algumas pessoas perguntam se o fundo é um fundo de logística, e na prática ele não é logística, como ele também não é de escritórios. Ele é focado em contratos atípicos, ele é focado em fluxo de caixa previsível, estável, nesse tipo de contrato de alta qualidade de crédito e alta previsibilidade. O foco é o tipo de contrato e o tipo de fluxo esperado, e o tipo de crédito, vamos chamar assim, e não exatamente o tipo de imóvel. Existem diferentes imóveis que podem ser objeto desse tipo de contrato. A gente tem experiência e interesse, na verdade, em misturar no portfólio diferentes tipos de imóveis por questões de diferentes momentos, por questões de diversificação de risco. Então, o fundo tem imóveis diferentes, um em São Paulo e um no Rio, um logística e um prédio comercial, um imóvel que é um prédio de escritório. Então, assim, o fundo realmente, o tema dele é o tipo de contrato, é o tipo de crédito e a previsibilidade de fluxo e o longo prazo dos contratos. O tipo de imóvel varia um pouco em termos de mandato. Esse tipo de contrato surge em diferentes tipos de imóveis. A gente tem aí uma certa liberdade, desde que os contratos sejam desse tipo, desde que os inquilinos sejam de qualidade de crédito elevada, de diferentes tipos de imóvel. Então, o portfólio inicial mistura Rio de Janeiro e São Paulo, mistura a logística normal, um armazém, um centro de distribuição, né, de produtos, com um imóvel comercial, que é um prédio comercial, mas é um prédio comercial monousuário, por isso tem um contrato de longo prazo, um inquilino específico. Esses inquilinos, eles são o imóvel de logística. O inquilino é uma empresa francesa que chama Air Liquide, é uma empresa, ele é a concorrente da White Martins no Brasil. A White Martins é mais famosa no Brasil, mas esse cara, na verdade, ele é o líder mundial desse negócio de gases industriais, que eles chamam. Basicamente, ele produz oxigênio, então, aqueles cilindros de oxigênio que são usados em hospitais, clínicas, hospitais, enfim, na área de saúde. Esse cara é o grande produtor mundial desse produto. E o imóvel é o imóvel de logística dele, é um centro de distribuição. Então ele tem algumas fábricas pelo Brasil e ele traz produto pronto para esse imóvel, onde ele armazena o produto pronto e usa aquilo como centro de distribuição. Diariamente dali saem vários pequenos veículos, vans, para entregar o produto final para clientes finais, sendo eles principalmente hospitais, clínicas da área de saúde e também cliente final. Ele entrega para o cliente, pessoa física final, hoje em dia diretamente. Então, assim, pessoas com problema respiratório recebem aquele cilindro de oxigênio menor em casa mesmo, ele entrega direto. Tá? Ele tem uma parte de logística muito importante no business, porque o produto é um produto crítico. Quando um cliente está com a necessidade de refil do cilindro de oxigênio, é uma coisa que pode esperar dias. Isso é um negócio que ele tem lá, um contrato de entrega muito curto prazo. A logística é importante para ele, e o imóvel é esse imóvel, o imóvel crítico para a operação dele, é esse centro de distribuição de produto pronto desse cara. A empresa é uma empresa, já falando, eu gosto de falar de imóvel, mas juntar a empresa na história, porque
de novo, a gente vê investimento como um tripé de crédito, imóvel e estrutura, que é o contrato em si, as garantias adicionais. Assim, o imóvel, esse primeiro é isso que eu citei, esse imóvel de logística dessa empresa, em São Paulo, numa região que a gente acha que tem um viés muito positivo, uma região que está se desenvolvendo em São Paulo, mudando um pouco de vocação, né, de uma região de logística para uma região que está começando a ter desenvolvimentos mais residenciais, shoppings, coisas que têm um valor agregado maior. E, por exemplo, o metrô chegou recentemente nessa região. Isso normalmente é um driver de crescimento importante nas regiões, especialmente nas grandes cidades que têm dificuldade de trânsito e tal. A chegada do metrô em São Paulo costuma ser um vetor de crescimento muito bom, muito importante. Então, assim, é um imóvel, né, uma região que a gente vê um viés muito positivo, para um inquilino que a gente também gosta demais, vê um viés também muito positivo. É uma empresa que tem um negócio extremamente saudável, extremamente estável, é uma empresa extremamente forte, extremamente lucrativa, é a líder mundial desse negócio. Esse negócio tem poucas empresas no mundo que acabaram dominando, tornou-se de alguma maneira um oligopólio de poucas empresas controlando grande parte do mercado. E esse cara é a líder mundial desse mercado, realmente é uma empresa muito forte. É uma empresa de capital aberto, há mais de 115 anos, então que tem muita informação disponível, é muito transparente em termos de resultados, então é o tipo de crédito que a gente gosta, empresa sólida, forte, líder do setor, um setor que cresce e que tem perspectivas positivas em termos de demanda do produto dele. Juntamos aqui o que a gente entende ser um imóvel com perspectivas futuras interessantes pela região, com uma empresa que é um crédito muito bom, muito, muito forte, estável, previsível e crescente. O outro imóvel do Rio de Janeiro, ele tem características imobiliárias diferentes como tipo de imóvel. Ele é um prédio comercial monousuário, então ele é um prédio comercial que tem um inquilino somente, foi feito sob medida, não quer dizer que ele seja muito especial, ele não é um prédio estranho, diferente, é um prédio comercial relativamente normal, mas foi feito especificamente para um inquilino que queria ocupá-lo integralmente, inteiro, não dividir o prédio, até porque ali esse inquilino, que é uma empresa que a gente chama de BPO, né, que é a terceirização de back-office, de contact center e afim, ali essa empresa atende um cliente específico dela, que é um cliente do setor financeiro, enfim, então ele tem que usar o imóvel exclusivamente para esse cliente, é um imóvel que tem só um cliente ali sendo atendido nessa parte de back-office, uma grande instituição financeira brasileira, e esse tem características imobiliárias de localização similares ao de São Paulo, similares, simétricas, eu quero dizer, então assim, também é próximo de uma estação de transporte público, também é numa grande avenida e do outro lado, quase do outro lado da rua, de um shopping muito grande, muito importante, então uma região popular, mas em desenvolvimento agudo, em mudança muito forte. Os dois maiores lançamentos de prédios residenciais do Rio de Janeiro foram feitos naquela região, na mesma avenida praticamente, que são alguns lançamentos ali de grandes incorporadoras, um com 8 torres comerciais, o outro, se não me engano, tem 10, mas enfim, são os dois maiores projetos residenciais já lançados no Rio, foram feitos nos últimos anos, recentemente, exatamente naquela avenida ali, naquela área. Então, são regiões que estão em desenvolvimento forte, também a região do Rio. Então, assim, os imóveis, a gente tenta buscar imóveis que tenham características imobiliárias que a gente goste. Então, são localizados na avenida, são terrenos de esquina, que, em termos de usos, também facilita. Assim, essas são avenidas de grande movimentação, que o metrô, recentemente, que essa chegada do metrô começa a movimentar também abertura de shopping, usos mais nobres do tipo comercial ou residenciais, onde tem uma valorização de ativo, de terreno de toda a região. Finalizando a parte de crédito em si do outro imóvel, o Atento. Atento é uma empresa, na minha opinião, pouco compreendida. Tem gente que ainda acha que ela é propriedade da Telefônica da Espanha, o que já não é verdade há muitos e muitos e muitos anos. A Telefônica da Espanha criou essa empresa, mas acabou vendendo ela para um grupo de investidores americanos muito conceituados, muito fortes, que há muitos e muitos anos tocam essa empresa com uma característica totalmente diferente, realmente focado em fortalecer a companhia, em fortalecer seu balanço, em ampliar as linhas de negócios, os tipos de clientes atendidos. Então, a empresa hoje está numa situação de crédito muito boa, numa situação muito forte. Ela aproveitou um problema que a sua grande concorrente teve no Brasil para ocupar mercado, então hoje ela tem uma situação de liderança de mercado no Brasil muito forte. A empresa também abriu capital, também hoje é uma empresa de capital aberto, com balanço, com muita informação disponível para se acompanhar, para estar próximo. Então, assim, a gente também gosta muito do crédito, ela é uma empresa, a nossa visão vem melhorando a cada dia, e as informações são públicas, tem balanço público, isso é fácil de acompanhar e estudar essa
toda essa mudança que os últimos anos trouxeram para essa empresa, a situação forte atual dela de balanço e de negócio. Então, os imóveis, os 2 primeiros acabaram sendo esses 2. O fundo poderia comprar mais imóveis, haviam até 4 potencialmente, mas tudo dependia do tamanho da oferta que acontecesse. E então, no final, acabamos indo com esses 2. E como eu falei, esses 2 são o começo. A ideia é que o fundo vai crescer, que o fundo vai fazer em breve uma nova oferta, assim que tivermos outros imóveis para trazer para a carteira. A ideia é crescer, porque eu acho que existe muito benefício em crescer esse portfólio para os investidores. O objetivo nosso de maximizar o yield, crescer o fundo, existe um ganho de escala que ajuda a maximizar o yield, existe um ganho de diversificação de risco. Acho que em produtos imobiliários o crescimento ajuda na diversificação de risco, porque os novos imóveis serão em novas regiões, com novos créditos, outros inquilinos, então haverá um benefício em termos de risco na diversificação do crescimento do portfólio. Então, o objetivo é, em breve, crescer o fundo com outra oferta, e aí, sempre seguindo as regras definidas em regulamento, que eu comentei brevemente. Entendido, Fábio. Surgiu uma pergunta aqui, que por mais que seja aí uma região, como você falou, do Rio de Janeiro, né, em crescimento e tudo, as pessoas estão aí com uma certa restrição do Rio de Janeiro, e algumas pessoas também queriam saber um pouco da questão da própria economia, né, reversão aí lá no Rio de Janeiro, principalmente. Eu lembro que quando eu vi ainda a apresentação de vocês ainda lá na Modal, eu gostei do imóvel de São Paulo, e é importante a gente deixar isso claro aqui também, né, pessoal? O FIA, ele não ganha apenas o rendimento. Se os imóveis se valorizarem ao longo do tempo, a tendência é essa cota se valorizar também, porque depois uma possível venda lá na frente, ele teria um valor maior aí, teria um ganho que é dividido entre todos os cotistas. E se esse imóvel, por exemplo, se desvalorizar, então também você poderia ter uma perda aí no caso. Então, as pessoas têm um certo receio do Rio de Janeiro, pelo menos eu vejo isso. Você imagina, o que você imagina aí em relação ao Rio de Janeiro? Você conseguiu investir no Rio de Janeiro ou você teve alguma ressalva em relação a isso? Olha, eu acho que a primeira questão é mercado imobiliário, eu acho que ele é mais micro do que cidades, quer dizer Rio de Janeiro, para mim, significa pouco. Eu acho que mercado imobiliário, ele realmente é muito micro, você depende do bairro onde você está, o que está acontecendo ali naquela região, quais são os vetores, os drivers, vamos dizer assim, do futuro daquela região específica, como o imóvel que você tem se encaixa no futuro daquela região, em termos de mudança de vocação, na potencial liquidez futura para outros usos. Então, acho que o negócio imobiliário, em alguns lugares, casos de grandes cidades, não é nem bairro, é quase quadra a quadra, existem questões de zoneamento, questões de fluxo de pessoas. Acho que, em primeiro lugar, falar em imóvel em termos de grandes cidades, que São Paulo e Rio são cidades muito, muito grandes, não é a melhor forma de ver. Você precisa ver as micro-regiões, os micro-bairros. Eu acho que os vieses e os drivers de crescimento, de valorização dentro das cidades, ou seja, nos bairros e nas micro-regiões, é mais importante como tendência do que a tendência da cidade como um todo. É claro, se você pegar uma tendência de uma cidade muito ruim por muito tempo, seja estruturalmente uma cidade problemática, isso vai afetá-lo de alguma maneira. Isso é um dos componentes de preço. Do mesmo jeito que o risco Brasil, vamos dizer assim, de crédito, é um dos componentes do juro brasileiro, enfim, de como investidores olham para o Brasil. Aquele bairro está dentro de uma cidade, está dentro de uma região. Mas eu acho que é mais importante questões locais, em primeiro lugar, do que essa forma de olhar como cidades. Acho que isso é um primeiro elemento, vamos dizer assim, que acho que é crítico aqui. Outra coisa é a questão, vamos dizer assim, do ciclo. Então, olha, investir no Rio de Janeiro é um problema? Eu não acho que nenhum lugar investir é um problema. Depende de que preço você paga, em que momento do ciclo você está entrando, e o que vem pela frente. Tudo que aconteceu de ruim no Rio de Janeiro nos últimos tempos já aconteceu, já de alguma maneira se refletiu em preços, já afetou alguns lugares, já afetou algumas regiões mais do que outras, dependendo da região, cada região tem a sua dinâmica. Mas acho que essas coisas estão no preço. Então, assim, eu particularmente prefiro investir no Rio de Janeiro, hoje em dia, num bairro que tem características muito especiais, na nossa visão tem drivers muito bons de crescimento, de valorização, do que, por exemplo, investir numa cidade que talvez não seja
tão mal falada quanto o Rio, mas que vai ter uma liquidez menor, por ser uma economia menor, inferior. Então, assim, o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado do Brasil. Ele é, depois de São Paulo, o Rio de Janeiro é o segundo mercado. E nós estamos falando de um bairro onde a região ali concentra 40% da população do Rio, um imóvel numa avenida de enorme circulação, próximo de transporte público, próximo dos maiores projetos residenciais da cidade, que aconteceram recentemente, então são mudanças na dinâmica do bairro. Eu acho que olhar a cidade é muito macro, a gente precisa realmente olhar a micro-região, a localização do imóvel, ele está num bairro X, mas ele está escondido no meio do bairro, ou ele está no lugar de maior visibilidade, numa avenida, num terreno de esquina, como é o caso desse. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser olhada além da cidade, vamos dizer assim. E, na verdade, o Rio é o segundo maior mercado do Brasil. Ele pode ter piorado, ele pode ter seus problemas, ele pode aparecer muito no Jornal Nacional falando da violência, mas, na verdade, é o segundo mercado do país, é a segunda economia do país. Então, se eu preciso estar em algum mercado, eu prefiro estar em São Paulo e no Rio do que, por exemplo, estar em São Paulo e num estado ou numa cidade muito menor. Eu acho que tem aí muita gente, na verdade, que se dispõe a investir em outras cidades menores, em lugares que eu particularmente não iria. E tem gente que talvez tenha um preconceito com o Rio, enfim. E o Rio de Janeiro tem muita visibilidade, né, por ser o tamanho que é, pela questão de ser uma cidade que tem uma economia grande, que tem uma indústria de turismo grande, principalmente questões não só de economia, mas também de violência, de Rio, acabam dando muita manchete, trazendo muita visibilidade às coisas ruins. Mas acho que tem que se observar as coisas boas também. O Rio de Janeiro é um grande mercado, tem uma grande população e a densidade populacional e o movimento, a frequência e o fluxo de pessoas para imóveis é muito importante, para esse tipo de imóvel, especialmente. Então, eu acho que precisamos levar em consideração muitas coisas. Honestamente, eu não tenho dificuldade de investir no Rio, sendo a um preço correto, imóveis em regiões que a gente vê drivers positivos e fundamentos muito bons. Eu não tenho problema com o Rio, por definição, desde que com preços adequados, em regiões certas, localização do imóvel dentro do bairro correta, zoneamento adequado. Existem diversas características que tem que se olhar. Eu acho que realmente a gente precisa ir mais micro e mais no detalhe, e não só na cidade em si. O pessoal aqui está falando sobre a distribuição, e aí alguém achou lá que a última distribuição foi 0,35, né? 35 centavos. Foi. E aí eles estão calculando aqui que está dando 0,34% ao mês. Uhum. E eu até no relatório lá cheguei a calcular que eu imaginava que ia ficar entre 0,59 e 0,62. Então eu queria que você me explicasse, assim como você me explicou em off, né? Tá bom. O motivo dessa distribuição aí ter vindo abaixo, exatamente nesse mês de fevereiro. Tá. Isso tem um motivo bem claro e acho que até fácil de explicar. Em primeiro lugar, eu queria deixar a mensagem que é o seguinte: o fundo, quando veio, tinha um prospecto, como os imóveis já estavam escolhidos, já estavam com preço negociado, o prospecto tinha um estudo de viabilidade, que era uma planilha com as contas de qual era a expectativa de rentabilidade a ser distribuída para os investidores. A compra dos imóveis acabou acontecendo exatamente como no prospecto, não houve surpresa negativa de nenhum tipo, nada disso, pelo contrário, a gente havia desenhado os custos estimados de aquisição com alguma gordura, com conservadorismo, então as aquisições aconteceram sem nenhuma surpresa negativa. Isso quer dizer que o que está naquele estudo de viabilidade vai acontecer, não vai se fugir daquilo. Isso quer dizer uma distribuição anualizada um pouquinho abaixo de 8%. Essa é a expectativa, e essa expectativa não se alterou, as aquisições seguiram o estudo de viabilidade e não houve nenhuma surpresa negativa. Essa distribuição, que foi a primeira, na verdade, que foi de 0,35 centavos, o que acontece aqui? O fundo finalizou a aquisição dos imóveis dia 1º de fevereiro. Então, ele finalizou a distribuição das cotas no dia 27 de dezembro, que foi a liquidação financeira. Naquele momento, ele iniciou a diligência, documentos, certidões. Existe uma diligência, existe um certo cuidado jurídico que precisa se ter na aquisição de imóveis no Brasil, que é pedir certidões dos vendedores, certidões dos imóveis, certidão de que a zona em que o imóvel está não tem nenhum tombamento, nenhuma desapropriação. Enfim, existe um cuidado jurídico, uma amarração jurídica e um cuidado jurídico para finalizar uma aquisição imobiliária, que levou mais ou menos um mês, no nosso caso.
depois da emissão das cotas. Então, no dia 1º de fevereiro, houve efetivamente a escritura dos imóveis e a transferência da propriedade dos imóveis. Então, o fundo tem direito ao aluguel dos imóveis a partir de fevereiro. Então, essa distribuição primeira, ela não tem nenhum aluguel de imóvel. Essa primeira distribuição de 0,35 centavos, ela só diz respeito à rentabilidade financeira, na aplicação de renda fixa, no CDI, do caixa excedente do fundo. Então, o fundo estava com dinheiro em caixa ainda parado, esse dinheiro estava aplicado num fundo DI, de um banco de grande porte, basicamente sem risco, menor risco possível, fundo DI, curto prazo, de um grande banco, risco menor possível, enquanto esse dinheiro estava em caixa parado. Então, esse 0,35 é simplesmente a aplicação de caixa do fundo em CDI, tributado, porque fundo imobiliário, quando aplica em renda fixa, que não é um ativo imobiliário, ele é tributado como uma pessoa jurídica, o que é muito ruim, na verdade. Então, o fundo imobiliário é um dos motivos da gente ter como meta e como objetivo para otimizar a distribuição de rendimento, manter o mínimo de caixa possível. E como a gente tem contratos atípicos, então não tem despesas, não tem surpresas, dá para a gente ter o mínimo de caixa possível sempre, porque caixa em fundo imobiliário é tributado de forma maligna, eu diria, porque ele é tributado como uma pessoa jurídica, ou a renda fixa. Então essa distribuição, ela é rentabilidade num fundo CDI líquido de imposto do fundo. Não tem nenhum aluguel ali. O aluguel do fundo, o primeiro aluguel que o fundo vai receber, ele é o aluguel de fevereiro, mas que é pago em começo de março. Então a distribuição do mês que vem, que acontecerá em março, ela sim terá os aluguéis como receita, os aluguéis recebidos, e aí virá no patamar que eu comentei, que é o patamar indicado ali no estudo de viabilidade do fundo, que é mais ou menos em linha com o que você acabou de citar. Eu diria que até um pouco mais, porque eu acho que você está fazendo a conta com 95% de distribuição, se não me engano. E no caso do fundo, até pelas características dos contratos, não existe uma necessidade também de segurar os 5%. O fundo pode, eu não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, isso não é uma garantia futura, mas é perfeitamente possível pela estrutura do fundo e o tipo de contrato que o fundo distribua 100% e não 95%, com relativa frequência. O mais normal, seria o mais esperado, na verdade. Então, aí é isso, a rentabilidade será em linha com o prospecto, as aquisições vieram em linha com o prospecto, o estudo de viabilidade do prospecto, então aquele rendimento distribuído, projetado de um pouco abaixo de 8, deve acontecer mesmo, 8 ao ano, né? Um pouco abaixo de 8 ao ano. Claro que, como eu disse, isso aqui implica, de alguma maneira, uma distribuição de 100%, que, pela característica do fundo, é o mais razoável, o mais esperado de acontecer. Puxa, bem interessante. Eu estava fazendo cálculo com 95% mesmo, até porque a gente, na hora de analisar, tem que ser conservador. A gente não sabe como é que o gestor vai fazer recursos. Se for distribuído 100% mesmo, deve aumentar em torno de 3 centavos essa minha previsão, o que é muito interessante aí para os cotistas do fundo. E aí, Fábio, qual é a outra pergunta aqui que tem sido feita? O Adevair foi o primeiro que perguntou, mas ele não falou exatamente de emissão de cotas. Ele falou se existem mais oportunidades de parcerias com longos contratos atípicos com mais clientes além da Atento e da Air Liquide. A gente sabe que para ter aí novas compras de imóvel, precisaria emitir novas cotas, até porque o fundo precisa captar dinheiro para fazer a compra de novos imóveis. E aí depois perguntaram se vai existir a emissão de novas cotas. Eu perdi aqui o nome da pessoa, peço até desculpa aí para o pessoal. Então, eu queria saber se, tendo sucesso o fundo e tudo, passando a render isso, é provável até que a cota aumente um pouco, né? Porque, imagina, se render 0,65 mais ou menos a 100, a gente está falando de 0,65%. A gente pega outros fundos aí que tem uma grande previsibilidade, que tem aí um rendimento menor do que esse. Pelo menos o cap rate atual tem sido um pouco menor aí no valor da cota. Então, eu queria saber se vocês têm esse planejamento de emitir novas cotas, até porque eu acho que ficou um imóvel que acabou não sendo comprado aí pelo valor da emissão atual. Eu queria saber se tem esse pensamento, nem que seja futuro. Não que vai acontecer agora, mas nem que seja futuro. Não, tem sim. Acho que eu até já comentei que a ideia é crescer esse fundo. Eu acho que crescê-lo traz benefício para todos os cotistas. Então, acho que não só beneficia um pouco o próprio yield, porque tem uma diluição de custos fixos, né? Um fundo tem custos para existir, a taxa da CVM, o auditor,
enfim, existem custos para que o fundo exista, então diluir esses custos crescendo o fundo é algo que ajuda no próprio yield, então a otimizar o rendimento que pode ser distribuído. E acho que tem um benefício de diversificação de risco também, com novos imóveis em novas localidades, e com novos créditos, novos inquilinos. Então, nosso plano é sim crescer esse fundo. Eu diria que o objetivo é crescer em breve, não dá para precisar quando isso vai acontecer, porque, como você mesmo pontuou, isso depende das oportunidades. Então, a gente só vai emitir novas cotas com novos imóveis já identificados, já negociados, num estágio avançado de negociação, já com uma opção, com um memorando de entendimentos assinado com algum vendedor desses imóveis. Então, assim, a gente está trabalhando nisso já, existem diferentes estágios de conversas e de análise de outros imóveis. Acho que tem bastante oportunidade, acho que principalmente o negócio do sale leaseback, né, que é a empresa que hoje em dia é dona do próprio imóvel, vender esse imóvel para um fundo como o nosso e alugar de volta e continuar usando, mas liberar aquele capital para ela crescer, para o capital de giro dela. Esse negócio de sale leaseback no Brasil ainda é relativamente novo, isso vai crescer muito no Brasil. As empresas brasileiras começaram nos últimos tempos, principalmente com a crise, a se mexer e procurar esse tipo de opção. Então tem muita conversa, muitos diferentes estágios de conversas, de oportunidades de outros imóveis com esse tipo de contrato. Então, assim, acho que teremos uma nova oferta, sim, em breve, mas não dá para precisar data, obviamente, depende muito disso, das oportunidades avançarem, dessas negociações andarem. Mas a ideia é emitir novas cotas quando houverem imóveis, sempre com imóveis já identificados, e imóveis sempre dentro das características que o regulamento do fundo exige, são esses contratos atípicos, esses inquilinos de bom crédito, uma remuneração mínima travada, o regulamento exige também uma remuneração mínima nos contratos, então tudo isso vai sempre ser seguido, e quando se encontrar dentro dessas características imóveis novos, vamos trazer para dentro. O objetivo de longo prazo é que esse fundo tenha uma carteira mais diversificada, mais ampla, de imóveis com características similares de contratos e de inquilinos. Eu até aí acrescento que o fato de fazer novas emissões e ter novos imóveis acaba diluindo aí o risco também de uma vacância futura, né? Porque você para de ficar aí concentrado só em 2 inquilinos e você passa a ficar, né, diversificado em vários deles. Então, isso Perfeito. Eu acho interessante. Não é um problema para hoje, porque os contratos, se eu não me engano, eles vencem lá em 2026, se eu não me engano, mas é um problema que, rodado só nesses 2 imóveis, pode ser um problema para o futuro. Não, perfeito. A gente pensa muito nisso. Quando eu coloco, a gente se preocupa com o crédito dos inquilinos, mas também com a qualidade dos imóveis, onde eles estão localizados, suas características imobiliárias, onde estarem avenidas, do formato dos terrenos, dos bairros. É um pouco isso também. Hoje, a média dos nossos contratos é 10 anos de prazo ativo. Então, nós temos 10 anos de contratos travados, mas 10 anos passa. Eu mesmo já faço isso há mais de 10 anos, esse tipo de investimento. Os 10 anos vão passar, e a gente quer saber o que teremos na mão. E outra questão é exatamente isso que você colocou. A gente também quer diversificar o portfólio para diversificar riscos, tanto de imóveis como de inquilinos. E outra questão que eu também não comentei, que acho que beneficia a todos, é que novas emissões vão ajudar também na liquidez das cotas. A liquidez das cotas no mercado secundário, na bolsa, também é algo valioso para todos, os que vão investir, porque a liquidez de cotas é um dos benefícios do fundo imobiliário, do tipo de ativo fundo imobiliário, comparado com um investimento imobiliário direto, por exemplo, um ativo. O fundo imobiliário, o investidor tem o benefício de poder comprar mais cotas ou vender uma parte das suas cotas direto no mercado e ter uma liquidez rápida, e esse crescimento do fundo também incrementa a liquidez. Então, acho que é benéfico e vai ser saudável para todas essas novas emissões futuras quando vierem. Bom, eu até recomendo ao pessoal, né, que leia um artigo que eu escrevi ainda no final de janeiro, que quem quiser montar patrimônio aí em fundo imobiliário, é bem interessante ler lá, né? Eu tive que pegar um fundo que já tinha muito tempo aí de mercado, então peguei o HGRE11, e a gente vê aí anos a pessoa, se tivesse reinvestido todos os rendimentos que ela teve, ela já teria crescido aí o número de cota em 2,5 vezes. Então, 500 cotas iam ter virado aí 1.200 e poucas cotas. E eu acho que para quem está formando patrimônio é interessante fazer isso. Ainda mais quando você tem uma previsibilidade. Não é só o Aliança que tem essa previsibilidade. O GGRC tem essa previsibilidade, tem contratos atípicos longos também. Enfim, tem o próprio HGRE11, ele é diferente um pouquinho, mas ele tem tentado pagar sempre a mesma coisa. Enfim, isso é o que eu estou lembrando agora.
Mas é interessante para você que é investidor pessoa física, que pense aí também, além do dividendo, do rendimento que você recebe, que você pense também na previsibilidade, né? Você pegar, às vezes, um fundo que te rende 0,80 em um mês, aí no outro rende 0,30, no outro rende 0,60, no outro rende 0,40, será que esse fundo vai ser bom para quando você precisar viver de renda realmente? Em um mês você vai ter lá 3 mil reais, no outro mês você vai ter 1.000, aí você vai conseguir viver com esse 1.000? Entendeu? Então, é interessante essa previsibilidade. Eu, pelo menos, gosto muito de fundos com esse perfil. É óbvio que não existe só a LZR11, existem outros também, mas eu gosto para pessoas que querem renda recorrente por causa dessa questão da previsibilidade. Fábio, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta aqui que chegou ainda no e-mail para mim, de uma pessoa que queria saber qual é a diferença do que faz o administrador e o gestor. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta que eu recebo bastante. Acho que é importante mesmo. Bom, no Brasil, os fundos eles precisam, por regra, ter diferentes prestadores de serviço. Inclusive, não é só administrador e gestor, tem outros. Um fundo no Brasil, ele precisa, pelo menos, de administrador, gestor, custodiante, escriturador de cotas, vamos chamar assim, que no nosso caso é o Itaú, e o auditor, todo fundo é auditado. Então, o fundo tem, no mínimo, 4 grandes prestadores de serviço que estão sempre interagindo ali para que aquele fundo exista e esteja regular dentro das regras da CVM, porque um fundo é um veículo controlado pela CVM, um veículo para investidores variados. Então, ele tem uma estrutura jurídica que obriga a existir esses diferentes prestadores de serviço com diferentes funções segregadas, funções diferentes. O gestor, a função do gestor, que é a minha empresa, vamos dizer assim, ele é o responsável pela estratégia de portfólio, vamos dizer assim. Então, que imóveis nós teremos, o que será feito com aqueles imóveis, se eventualmente houver uma proposta para vender o imóvel, alguma questão de mudar o uso do imóvel, relacionamento com os inquilinos, toda a dinâmica do portfólio do fundo, né? Que imóvel vai comprar, se um dia ele vai vender imóvel para fundos que vendem imóveis, e como é que é o relacionamento com os inquilinos, decisões de dia a dia em relação aos contratos, aos inquilinos, tudo isso é o gestor que decide. Então, se o imóvel é no Rio de Janeiro ou não, se pode comprar no Rio de Janeiro ou não pode, esse tipo de decisão de portfólio é a decisão do gestor. Então, por exemplo, se fosse um fundo de ações, que ações iam ser compradas pelo fundo e que ações iam ser vendidas, é o gestor. Num fundo de renda fixa, que título de renda fixa, se você vai ter NTN, vai ter LFT, vai estar pré, pós na renda fixa, é a decisão do gestor. No fundo imobiliário, a decisão do gestor é o portfólio, são as decisões de dia a dia com os inquilinos, eventuais negociações com o inquilino, que imóvel adicionar, eventualmente vender um imóvel ou não, são as decisões do portfólio, que imóveis aquele fundo vai ter. O administrador, ele é responsável, vamos chamar assim, pelo mais o que o pessoal costuma conhecer como o back-office, a estrutura do fundo, em termos de a contabilidade do fundo está sendo feita de forma adequada, ele controla e entrega para os reguladores as informações, então o administrador passa para os auditores externos as informações de contabilidade, o administrador passa para os reguladores, a CVM no caso, Comissão de Valores Imobiliários, mensalmente todas as informações, o administrador coloca no site da Bolsa mensalmente o relatório mensal, que é obrigatório, de relatórios, de informações obrigatórias mensais, o administrador faz todo esse trabalho, vamos chamar de administrativo, né, como o nome diz, de entrega de informações, de controle da contabilidade, de relacionamento com o auditor, entrega para o auditor de documentação e de informações. Então, o gestor é o responsável pela estratégia em si e o portfólio do fundo, a parte de decisão de portfólio, decisão de estratégia, decisão de investimento, e o administrador faz um trabalho de administração interna e dessa questão, vamos dizer assim, de controladoria, de contabilidade, relacionamento com a CVM, relacionamento com a Bolsa e entrega dos documentos periódicos para a Bolsa. Essa é mais ou menos a divisão básica. E o administrador tem uma função importante de controle, quer dizer, de controlar que o gestor siga o regulamento. Existe um regulamento, se o gestor falar, eu quero fazer tal coisa com o meu portfólio, e isso estiver fora do que o regulamento diz, o administrador tem que dizer, não posso deixar você fazer isso. Então, o administrador tem uma função de dia a dia, de entregar informação para a Bolsa, entregar informação para os auditores e controlar essa contabilidade do fundo, e tem uma informação
de fiscal do gestor, vamos dizer assim, eu gestor tento fazer alguma coisa que está fora do regulamento, ele vai dizer não pode fazer, o fundo não pode fazer isso, que é uma função importante, é por isso que as funções são separadas, por isso que tem que haver um gestor e um administrador separados, para que um controle o trabalho do outro, vamos dizer assim, o administrador separado evita que um gestor faça algo que o regulamento não permite, faça algo que a lei não permite. Então, essa função de fiscal também existe. Então, basicamente, essa é a separação, vamos dizer assim, na minha visão, é uma separação obrigatória por lei, você tem que ter as figuras separadas, para que um controle o trabalho do outro de alguma forma, mas as decisões, vamos dizer assim, de portfólio, de estratégia, são do gestor, e o administrador tem essas funções de contabilidade, controladoria e relacionamento com a bolsa, entrega de documento com a bolsa. Esse é o dia a dia principal do administrador. Fábio, agora a gente vai para a última pergunta aqui, está faltando 5 minutinhos aí para dar 10h30. Eu separei uma pergunta aqui do Goiano, que ele pergunta qual a tua visão acerca das perspectivas e aí de todos os FIIs nos próximos anos. Tá? E aí você pode pensar em falar em eleições, falar em taxa de juros, de NTNB, falar também do cap rate atual, aí deve estar, se pegar os fundos em geral, deve estar entre 6,5 e 7 ponto alguma coisa, se pode trazer mais para baixo. Por que eu estou perguntando isso? Porque reduzir o valor aí do rendimento do FII significa a valorização das cotas, então significa aí a pessoa física ganhar dinheiro. Eu queria saber o que você percebe aí de perspectiva para curto prazo e para longo prazo também, antes da gente encerrar. Tá bom. Bom, essa pergunta é uma resposta mais longa um pouco, mas tentar dar uma visão geral. Eu acho que assim, o fundo imobiliário é um tipo de ativo muito bom, muito eficiente, é um tipo ótimo de veículo para um investidor, pessoa física que quer ter uma renda imobiliária de alta qualidade. E acho que é um tipo de ativo ainda pouco utilizado, porque ele começou a ficar popular no Brasil em 2010, e ali entre 2010, 2012 e 2013, a gente teve várias ofertas, mas aí a crise deu uma parada. Então, eu acho que a gente está começando agora uma nova fase de fundos imobiliários. Então, primeiro, eu acho que nós vamos ter muitas novas ofertas nos próximos tempos, de novos fundos e expansão dos fundos atuais. Então, eu acho que esse mercado vai ganhar importância, vai ganhar tamanho nos próximos anos. Tenho certeza que muito imóvel vai ser trazido para esse veículo, que é um veículo tão eficiente, tão eficaz de renda imobiliária, com tantas qualidades. Então, primeiro, acho que o mercado como um todo vai crescer, vai ter mais fundos diferentes, os fundos atuais vão crescer, esse mercado vai ganhar importância. Isso também vai trazer novos investidores. A gente tem visto muitos investidores novos vindo para esse mercado. Primeiro, estão começando a ter muitos fundos imobiliários, que não havia na primeira onda, né? Em 2010, 2011, você estava tendo os fundos de ativo inicialmente. Os fundos de fundos não existiam, estão vindo, e vão dar liquidez para o mercado, vão incrementar o mercado. Fundos, vamos chamar assim, de longo prazo, fundos de pensão, fundos de previdência, que não compravam esse tipo de ativo, estão começando a comprar, estão podendo comprar, estão se interessando, estão vindo. A gente começou a ver um volume significativo de fundos de previdência, fundos de pensão, onde tem um grande volume de recursos, procurar esse tipo de ativo. Eles começam a ter uma rentabilidade na renda fixa inferior e começam a procurar opções. Então tem muito dinheiro vindo para esse tipo de ativo que antes não vinha, e está vindo, e acho que no longo prazo vai vir em grande volume de fundos de pensão, desse tipo de bolso, esse tipo de pool de capital de longo prazo, que não comprava esses ativos na primeira onda, porque eram ativos novos, não podiam, precisavam adaptar a política de rendimento, de investimento deles. Aí depois a gente teve uma fase no Brasil de juro muito alto, agora com o juro mais baixo, estão vindo novos investidores para o tipo de ativo, que acho que também vai ajudar na liquidez, nas novas ofertas e também nos preços. Acho que um outro elemento importante é a questão de taxa de juros. Eu acho que esses ativos, pela sua característica de yield, né, de renda, de distribuição frequente de renda, eles têm o preço e o valor de cota muito relacionado com o patamar de taxa de juros no Brasil. Particularmente, eu acho que não deveria ser com o CDI, deveria ser com um juro de longo prazo, então deveria ser com o yield implícito numa NTN longa. Essa deveria ser a comparação mais adequada, na minha visão. Mas, de qualquer forma que se compare, a taxa de juros no país é uma variável extremamente importante, se não a mais importante, para o nível de preço, o patamar de preço de cotas desse tipo de fundo, desse tipo de produto. Quanto a isso, eu acho, e aí extrapolando um pouco para a macroeconomia, não quero fazer grandes previsões macroeconômicas, mas eu acho que se não tivermos na eleição presidencial uma calamidade, que eu não vou fazer previsão sobre a eleição, que essa está difícil demais, mas se não houver uma calamidade na eleição, eu não sei o que vai acontecer,
Acho que existe a situação, não só do nosso país atual, mas do mundo como um todo, é para que a gente tenha, pela primeira vez, um longo período de taxa de juros baixa no Brasil. Pela primeira vez na história do país. Nós vamos ter taxa de juros baixa de um dígito só por um período longo, de anos. Isso nunca houve nesse país. É difícil prever o que isso vai fazer. É muito difícil. Eu, particularmente, acho que um dos ativos mais beneficiados vai ser o nosso ativo, vai ser o tipo de ativo fundo imobiliário, que é um ativo com renda, um ativo com liquidez, um ativo com várias qualidades e com renda recorrente, e que quando você tem um longo período de taxa de juros baixo, acaba atraindo muito recurso, muitos dinheiros das famílias brasileiras, desses fundos de pensão, de diversos tipos de ativo, diversos tipos de investidores, diversos tipos de bolsos, vamos dizer. Então, eu acho que esse período longo de taxa de juros baixa no país, que, de novo, desde que não se tenha um grande problema da eleição, devemos ter, deve beneficiar demais esse tipo de ativo, fundo imobiliário. Não conseguimos nem saber como, porque é algo que nunca houve. Literalmente, a gente nunca teve no Brasil um período, vamos dizer, de 4 anos de uma taxa de juros de um dígito relativamente estável e sem grandes movimentos, sem grandes sustos. Então, acho que isso deve beneficiar demais os ativos com renda, os ativos com yield, com certa previsibilidade de distribuição, que são muito comparados com taxa de juros. Legal, Fábio. Eu aproveito para agradecer aí esse tempo que você destina para a gente, aqui para os pequenos investidores, pessoas que acompanham meu canal, mas pessoas que também acompanham fundos imobiliários, que querem aí gerar renda com esse tipo de negócio. Também queria aproveitar para avisar para vocês que qualquer dúvida que tenha ficado, né, esse período acaba sendo curto para a gente perguntar tudo. Na descrição aqui do vídeo tem o e-mail de relacionamento com o investidor do Alianza, o ri@alianza.com.br. Então, vocês podem mandar o e-mail para lá, e aí vocês vão ter essas respostas aí também. E, para finalizar, aí, agradecer ao Fábio e deixar ele fazer as considerações finais. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade, acho que nosso objetivo, para o nosso objetivo de longo prazo, que é que esse fundo cresça, tenha cada vez mais investidores e que o tipo de investimento FII se popularize no Brasil, acho que esse tipo de contato é muito importante. Eu comecei a trabalhar com isso há muitos anos e a situação era diferente, né? A gente não tinha esses grupos, a gente não tinha os fóruns, os blogs tratando do assunto, os analistas cobrindo. Acho que hoje o mercado está muito mais maduro, com muito mais interessados, e isso é muito bom para a gente, então a gente realmente quer esse contato frequente. Vamos fazer isso de novo, em breve, inclusive, se possível. E queria me colocar à disposição. Além do e-mail que acabou de citar, no nosso site também tem o telefone da empresa. Quem quiser ligar, me ligar direto lá, estamos lá à disposição. A ideia realmente é ter o contato, estar aberto e disponível para quem quiser conhecer mais do nosso produto especificamente e de fundo imobiliário como um todo, que realmente a gente quer que essa classe de ativo cresça, se popularize, porque realmente é um tipo de investimento eficiente e muito bom para o investidor pessoa física. Tá bom aí, muito obrigado, Fábio, de novo. Eu vou estar encerrando aqui, finalizando o vídeo de hoje. Aproveito aí para pedir para o pessoal curtir o vídeo, isso é importante para a gente, para o nosso canal, está com 114 curtidas aí, tem quase 200 pessoas assistindo ainda agora, mesmo depois. Então, curtam aí, curtam bastante o vídeo, que é importante aí para a gente. Muito obrigado a todos aí, boa noite, já estamos tarde aí, a gente vai finalizar agora. Tchau, tchau.